Já estamos de volta. Pessoas com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial têm agora o direito à redução da idade e do tempo de contribuição para receber a aposentadoria. De acordo com a nova legislação que entrou em vigor no dia 9 de novembro, as doenças serão avaliadas de acordo com o grau de comprometimento em relação ao desempenho de funções. Quem vai explicar os avanços e as deficiências da nova lei é o advogado Roberto Carvalho. Bom dia, Roberto. Bom dia. Essa lei, ela já está em vigor, mas ainda falta uma regulamentação. É Exatamente. Isso? É a Lei Complementar 142, ela foi publicada em maio de 2013 e foi estabelecido um prazo para que ela efetivamente entrasse em vigor. Esse prazo foi de 6 meses. E a partir do dia 9, essa lei entrou em vigor, ou seja, a lei já está valendo. Porém, o decreto que deveria ter sido expedido pela Presidente da República ainda não foi feito. A lei complementar determina que caberá ao Poder Executivo regulamentar determinados critérios para a aplicação da lei. Então, nós temos uma grave situação jurídica de uma norma que já está em vigor, já garante esse direito à aposentadoria especial, mas o INSS não tem os instrumentos necessários para aplicar essa legislação. Que tipo de deficiência deve ser contemplado com essa lei? Essa aposentadoria especial, ela foi prevista em 2005, portanto regulamentada 8 anos após, e agora novamente estamos diante de outra falha do poder público em regulamentar a lei. Nós temos 3 tipos de deficiência prevista na lei. A deficiência grave, que garantiria à mulher aposentadoria aos 20 anos e ao homem aos 25. De idade? 25 de tempo de contribuição, independentemente da idade. 20 para a mulher, 20 e 25 para o homem. Deficiência moderada, 24 anos para a mulher e 29 anos para o homem. Então, sempre 4 anos acima, 25, 29, 20 e 24. E a deficiência leve, que seria 33 anos de contribuição para o homem e 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de contribuição para a mulher. E foi criada uma outra aposentadoria por idade, que seria aos 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, além de 15 anos de contribuição como deficiente. Nesses casos dessa aposentadoria para pessoas com deficiência, o fator previdenciário não entra no cálculo? O fator previdenciário, essa é a grande inovação vamos dizer, o aspecto mais positivo, além da redução do tempo, que pode chegar a 10 anos, de 35 para 25 e de 30 para 20, não terá o fator previdenciário se o fator for reduzir a média do salário de contribuição a partir de julho de 94. O grande problema, o que é deficiência grave? O que é deficiência moderada? Exatamente isso que eu ia te perguntar. O que é deficiência leve? Como que vai ser feita essa avaliação? É a função do decreto. O decreto vai dizer, por exemplo, uma perda auditiva, em quantos decibéis isso vai representar uma deficiência grave, o quantos de perda será moderada. É essa falta de critérios objetivos que está impedindo a vigência, a eficácia dessa norma regulamentadora, dessa lei complementar. A lei diz o seguinte, que cabe ao INSS avaliar, através de uma avaliação médica, perícia, né? Perícia médica e perícia social, perícia funcional. Então, não vai ser levado em consideração só o aspecto médico, mas também a interação dessa deficiência, desses impedimentos, com diversas outras barreiras previstas na sociedade, que impede o indivíduo de ter uma participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Agora, o senhor, como especialista da área, tem condição de responder, talvez. O INSS tem capacidade, tem condições, estrutura para fazer essas avaliações, porque vão ser muito individualizadas, né? Exatamente. Principalmente as deficiências intelectuais, deficiências mentais. Porque no caso de uma deficiência auditiva, basta fazer um teste, um exame complementar, uma audiometria, e você vai verificar qual a perda ocorreu. Mas no caso das deficiências mentais, deficiências intelectuais,
depende de uma série de análises dos comprometimentos, das funcionalidades que aquele indivíduo tem. E especialistas, né, para fazer Exatamente. Você, não somente o médico, muitas vezes o neurologista, o psiquiatra, mas também um assistente social. É uma análise muito complexa. Hoje, o próprio presidente do Sindicato dos Peritos do INSS já afirmou em uma entrevista a um jornal da Folha de São Paulo que o INSS não tem estrutura para fazer esse tipo de perícia. Quer dizer, vai ser um grande problema como isso vai ser avaliado do ponto de vista do casuisticamente. Além da dúvida de quais serão esses critérios, que esse decreto ainda não foi editado, de forma grave e imoral, inconstitucional, ilegal, nós vamos ter a dificuldade das perícias em fazer a efetivação dessa legislação. Engraçado que deu-se um prazo de 6 meses para entrar em vigor, quer dizer, foram 6 meses aí que poderiam ter capacitado ou estruturado melhor o INSS para fazer esse tipo de trabalho. Quem está em casa precisando de um benefício, né? Tem alguém que tem algum tipo de deficiência em casa, está esperando essa lei, está esperando entrar em vigor e ter direito a esse benefício. Já tem o direito, mas não vai ter acesso, por enquanto, né? Ele vai ficar prejudicado. Ontem mesmo eu liguei para um 135, que é o telefone da Previdência, e tentei fazer o agendamento para um cliente meu que é deficiente. O INSS não aceitou fazer esse agendamento. Não aceitou? Não aceitou. A lei está em vigor, mas por falta de critérios, o INSS não está aceitando esses requerimentos administrativos. Nesses casos, essas pessoas poderiam já entrar na justiça? Eu aconselho fazer um requerimento por escrito. Procurar a agência do INSS e protocolizar. O direito de petição é um direito constitucional. Então, o segurado que é deficiente, ele deve fazer esse requerimento por escrito. Por quê? Porque pelo 135 não está conseguindo fazer esse agendamento. Então, ele faz o protocolo e aí, quando houver regulamentação, ele vai ter direito a receber todos esses atrasados. Retroativo. Exatamente. Então, a dica que eu estou dando é essa, faça o requerimento por escrito. Importante destacar, essa lei ela tem um avanço muito grande, porque você pensa, 25 anos, você vai ter que comprovar 25 anos de deficiência. Não. A lei diz assim, que o tempo que você não atuou, não contribuiu como deficiente, ele vai ser convertido. Exemplo, uma pessoa que tem 33 anos de trabalho sem deficiência, esses 33 anos vão valer como 29. Eles vão ser transformados e somados ao tempo de deficiente. Então, até mesmo uma pessoa que se tornou deficiente há 2 anos atrás... Por um acidente de acidente de carro, etc., automobilístico, ela pode vir a ser beneficiada sim. Porque o tempo em que ela esteve sem a condição de deficiente, ele será transformado, vai ser convertido. Então, é um benefício espetacular, é um grande avanço a regulamentação desse dispositivo constitucional. E aí nós estamos aguardando esses critérios que estavam sendo esperados para segunda-feira agora, mas que infelizmente não foram editados. Mas esse fato não impede as pessoas de fazer esse requerimento administrativo. Doenças como autismo, que foi inclusive tema do nosso programa aqui essa semana, também vão ser contempladas? Com certeza. Qualquer tipo de impedimento na capacidade cognitiva, impedimentos de longo prazo, na capacidade cognitiva do indivíduo, dar direito a essa aposentadoria especial. Agora, o autismo tem vários graus. Aí que vem a polêmica. Qual vai ser o tipo de comprometimento das funcionalidades desse indivíduo? Ele tem um comprometimento do autocuidado? Ele tem um comprometimento da interação com a sociedade? Então, vão se somando comprometimentos funcionais e, na somatória desses comprometimentos, você vai classificar como deficiência grave, moderada ou leve. Então, se aquela perda cognitiva impede o indivíduo só, exemplo, de sair de casa, interagir com as pessoas, ela vai ser classificada provavelmente dentro de uma deficiência não grave. Esses critérios ainda não estão claros. A tendência é que se vá observar critérios já previstos pela Organização Mundial de Saúde. Nós não acreditamos que o INSS venha inovar, estabelecer deficiências que não tem previsão aí já na literatura médica. Mas a grande verdade é que quando você vai analisar a legislação que trata de direitos dos deficientes, a gente vê critérios diferentes. Na legislação trabalhista, por exemplo, que prevê que as empresas com mais de 100 empregados
são obrigadas a ter uma cota de 2 a 5% de deficiente, existe um critério de deficiente. Para ter direito à isenção do IPVA, né, para os veículos automotores, o critério é outro. Então, essas polêmicas é que geram essa insegurança jurídica. Para vários ordenamentos, microcosmos jurídicos, dentro do ordenamento jurídico pátrio, o deficiente é tratado de forma distinta. Essa é a grande polêmica. Agora, esse tipo de benefício aqui é só para quem contribui para a Previdência. Nós não vamos poder confundir esse benefício com LOAS, que é aquele benefício assistencial para o deficiente que nunca contribuiu para a Previdência, de qualquer idade, mas que é miserável, é pobre, que tem uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse benefício já está regulamentado na nossa legislação, que é o benefício de um salário mínimo para o deficiente, exceto o 13º, e tem direito a um salário mínimo por mês, mas esse é para quem não contribui. Essa aposentadoria aqui é para o contribuinte da Previdência Social. Lembrando que o telefone do INSS, para quem quiser mais informações, é o 135, mas como o doutor Roberto disse aqui, é importante a pessoa ir lá pessoalmente, protocolar lá o pedido, para ter isso documentado na hora que sair a regulamentação da lei, você ter a prova e poder requerer esse período anterior. Obrigado, viu, Roberto, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia. Por hoje é só e eu vou deixar uma pergunta no ar. Você acredita ser possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? No programa de amanhã nós vamos falar sobre o poliamor. Não perca! Bom dia para você. Tchau!